Olá, muito bom dia para você. Com mais de um século, a situação do Cadeião, imóvel público mais antigo de Patos de Minas, pode ter finalmente uma solução. É que audiências devem definir se a restauração e manutenção do prédio histórico ficarão a cargo do Estado ou do município. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. A isenção da taxa para compras internacionais de até $50. Moradoras socorrem cachorro e pedem ajuda para custear tratamento. E a pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas. O Jornal 30 Minutos está começando. As compras internacionais pela internet de até $50 estarão isentas de impostos federais. As novas regras valem a partir do mês que vem. A partir de 1º de agosto, quem fizer compras internacionais de até $50 pela internet vai ficar isento do Imposto Federal de Importação. A medida se aplica para remessas enviadas tanto por pessoas físicas quanto empresas. Para isso, a empresa de comércio eletrônico terá que aderir ao programa Remessa Conforme da Receita Federal, regulamentado recentemente. Para quem não fizer adesão, continuam valendo as regras atuais com cobrança de imposto. Pelas normas em vigor, se a remessa internacional for enviada por pessoa jurídica, é cobrada uma alíquota de 60% para as compras de qualquer valor. Se a remessa for enviada por pessoa física, a alíquota é cobrada somente para compras acima de $50. A nova regra agradou Evelyn, que sempre compra produtos estrangeiros pela internet. Como eu gosto de fazer compras muito grandes, várias coisas no mês, eu vou dividir minhas compras em vários carrinhos até $50, que dá ali em média R$250. E aí vou finalizar minhas compras sabendo que eu não vou ser taxada. Isso para mim é incrível. Com as novas regras, o vendedor também passa a ser obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo aí os tributos federais e estaduais. O pagamento desses impostos pelo cliente deverá ser feito antes da chegada da mercadoria. É uma medida importante, né? Você não ficar onerando o pequeno comprador, porque o controle passa a ser muito grande e você deixa de controlar justamente os maiores. A seguir aqui no 30 Minutos, audiências entre município e estado devem definir responsabilidade pelo prédio do antigo Cadeião em Patos de Minas. Com mais de um século, a situação do Cadeião, imóvel público mais antigo de Patos de Minas, deve finalmente ter uma solução. Audiências estão sendo realizadas entre o Estado e o município para tentar resolver estas questões. O edifício carcereiro Agenor Soares Cardoso, conhecido como Prédio do Cadeião, é patrimônio tombado em Patos de Minas. O prédio está assim, com rachaduras, janelas e vidros quebrados, portas pichadas. Por anos, se tornou alvo de reclamações. Além destes danos, é possível também encontrar as paredes desta forma aqui, verificadas. O que antes era para estar coberto, hoje é possível ver a ação dele. E não para por aqui não. A gente consegue perceber por todo esse trajeto aqui, lixos que foram jogados, aonde aqui poderia servir, por exemplo, para que as pessoas deixassem as suas bicicletas. Além de tudo isso, aqui nós temos esta árvore de coqueiro, onde se acumula parte de lixo também, como por exemplo, essa vasilha aqui, que em caso de chuva pode servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti. Outra situação também preocupante é todo o lixo que é descartado aqui nessa escada de acesso. O Lázaro vai me acompanhar para a gente poder mostrar para você toda essa situação. Aqui, neste primeiro local em que nós estamos, a gente pode encontrar diversos lixos que foram jogados. Desde animais, por exemplo, deixados aqui, alimentação para eles, como pedras e outros utensílios utilizados. Um pouco mais acima, encontramos colchão, luvas e papelão. Tristeza deles
situação, porque eu sou vizinha do prédio segundo aqui, e é uma tristeza, porque junta barata, junta escorpião, e um prédio desse que é uma tradição, é uma história de fato, né? E a gente fica muito triste com desleixo. Poderia ser o quê? Que servir como um apoio de, tipo, um policial mesmo aqui, assim, né? Policial, é tipo um hospital mesmo, tipo uma UPA, um trem assim. Todo o impasse parece estar próximo de um fim. Audiências e tratativas são feitas para a definição de quem será a responsabilidade do prédio. Por parte da prefeitura, a preferência é que o Estado seja o responsável. Nós temos cumprido as audiências na Justiça, através da nossa Procuradoria aqui. Como eu disse, existe uma demanda judicial, um processo judicial, e ele só vai ser encerrado com a sua sentença ou com um acordo. Então, nesse momento, a gente está negociando com o governo do Estado um acordo que, se possível, o próprio Estado invista, né? O ideal seria o Estado investir ali na reforma, na recuperação daquele prédio, que eu repito, é muito antigo, tem mais de 100 anos, então uma reforma ali é extremamente complicada. Por ser tombado, você não pode ali derrubar nada e subir a parede, mudar, trocar todo o telhado, tem que manter as características, então é muito, muito complicado, mas é um problema que a gente também quer resolver. Na prefeitura, a gente olha muito para trás, infelizmente, a gente quer olhar só para frente, pensar no futuro da cidade, e faz isso. Caso o parecer seja contrário, o espaço deve ser destinado à cultura. Reformar aquele espaço e, de repente, fazer uma Casa da Cultura de Patos de Minas, né? Fazer ali um espaço semelhante ao museu, porque é um espaço bom, né? Maior do que o museu, inclusive. A gente pode aproveitar ele muito bem, levar as Marias Artesãs, que fazem um trabalho muito bonito, seria um espaço cultural, né? Digamos assim. A gente teria que aproveitar aquele prédio que é bonito, que é central, né? Tenho certeza que demanda não falta. Tem muita gente querendo fazer trabalho bacana ali, a gente tem muita coisa boa para mostrar também e continuar alimentando aquilo que Patos de Minas tem de melhor aí na sua história, no seu presente e garantir que tenha também no futuro. Depois de aprovada na Câmara, a reforma tributária vai agora ser votada no Senado. Enquanto ainda tramita no Congresso, a reforma divide opiniões nos setores da economia. Mas todos concordam que era preciso mudar a forma como são cobrados os tributos no país. Com a promessa de simplificar o sistema tributário e tornar o ambiente mais favorável aos negócios, a reforma traz uma série de mudanças que terão impacto significativo no comércio. Uma delas é a criação dos impostos sobre valor agregado, que colocaria fim no efeito cascata dos tributos. Até então, o imposto incidia em mais de uma etapa do processo produtivo, formando uma bola de neve de cobranças e encarecendo os produtos. Um alimento que saía do agro já com tributo, passava pela indústria e recebia uma outra tributação em cima da tributação já existente e chegava no comércio com uma outra tributação. A ideia com a reforma é que essa tributação pare de acontecer esse efeito. Outra novidade trazida pela reforma é a redução ou isenção de impostos sobre uma série de bens e produtos, como os itens da cesta básica, os medicamentos e os itens básicos de saúde menstrual, que devem ficar mais baratos. Um impacto positivo importante na renda das famílias mais pobres. Além da gente ter um impacto no aumento da venda desses produtos, a gente também tem um impacto social muito importante, permitindo que as pessoas que precisam e demandam muito mais esses produtos tenham acesso mais igualitário também e mais justo para toda a sociedade. O texto original da reforma tributária trazia uma alíquota única para todos os setores da economia. No entanto, durante as discussões na Câmara dos Deputados, foram feitas exceções para alguns, como o setor de bares e restaurantes, que garantiu um acordo para ter uma alíquota especial. Mas como esse percentual ainda não foi definido, existe o receio de que ele seja elevado, o que aumentaria os custos operacionais. Quanto menor a alíquota, quanto menor o imposto, mais você fatura, mais gera emprego. Essa é a preocupação do setor de bares, restaurantes, lanchonetes, de toda a categoria. Então eu acho que o governo, ainda algumas mudanças podem acontecer, não na lei, mas nos artigos, a definição da alíquota. O setor de bares e restaurantes hoje, com o ICMS, que é a principal conta nessa tributação, eles têm alguns benefícios de redução de base de cálculo. Então, se não houver essa compensação, pode acontecer de um acréscimo tributário para o setor.
tirando as empresas que estão no Simples, que essa há a previsão da manutenção da carga tributária e do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Outro setor que está preocupado com as mudanças é o de serviços. Hoje, o segmento paga menos tributos do que a indústria. Com a definição de uma alíquota única, a atividade que não tem uma cadeia produtiva longa se beneficiará menos de créditos tributários e terá que arcar com uma alíquota mais alta. A alíquota do ISS, que fica entre 2% e 5%, ela vai para uma alíquota normal de IBS em torno de 25%. Então, pode ter majoração que ultrapassem ali mais de 500%. Então, se tem uma grande preocupação do setor de serviço, daqueles que não estão numa cadeia produtiva direta, de qual que vai ser o impacto, e tende a ser muito elevado, da carga tributária nos seus custos. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e agora o texto precisa ser aprovado em 2 turnos no Senado por pelo menos 3/5 dos parlamentares para ser promulgado. Especialistas acreditam que depois de 30 anos em discussão, a reforma tributária pode ser o empurrão necessário para o desenvolvimento do país. A ideia de uma legislação única, ainda que em 2 tributos, mas uniformizada em lei complementar, isso será um atrativo para investidores. Eu brinco sempre para investidores estrangeiros, porque ela traz uma similaridade com o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado na Europa e nos outros países da América Latina. Então fica mais fácil explicar, ainda que aqui se tem uma carga tributária mais alta sobre o consumo, mas fica mais fácil de explicar o funcionamento dessa tributação. Então, para mim, isso vai ser um ponto positivo em relação à atração de investimentos. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, moradoras socorrem cachorro e pedem ajuda para custear o tratamento. Um animal encontrado com ferimento grave foi socorrido por moradores do bairro Nova Floresta e encaminhado para o tratamento veterinário. Agora eles pedem ajuda para conseguir custear os procedimentos. O cachorro foi encontrado por um vizinho embaixo de um carro e nele havia um grande ferimento na barriga causado por algum material cortante. As donas acreditam que alguém tenha machucado o animal. Ligou para nós e nós descemos lá para ver o que tinha acontecido. Aí que nós vimos que estava muito machucado, ninguém sabe o que aconteceu. Diz que tem uma pessoa aqui no bairro que a gente ficou sabendo que ia judia dos animais. Até não queria, né, pedir ajuda aqui no Nova Floresta para ver se alguém consegue localizar essa pessoa, porque diz que está judiando, né? Por não conseguir custear o tratamento, Michele pede a ajuda da população para poder pagar a clínica. A gente queria que alguém ajudasse a gente, porque ele está internado. E eu não sei se ele vai passar por cirurgia ou o que é que vai, né, ser feito. E a gente queria pedir ajuda de Pix, qualquer ajuda, assim, né? Pode vir aqui também, pode ir lá para ver como que ele tá, a situação dele. Para estar ajudando a gente para, né, fazer um... Não sei o que é o procedimento que vai ser feito. Eu não sei se eles vão só costurar ele ou vai fazer cirurgia, o que é. Sabe o que vai acontecer. Para quem tiver interesse em ajudar, basta fazer sua doação através do Pix e entrar em contato pelos números 34 98419 4776 ou 34 99778 4028 ou comparecer ao endereço Rua Joaquim Vida, 68, bairro Nova Floresta. A gente tá indignado, né, com essa situação, né, porque eu não sei se já aconteceu aqui no bairro, né, e a gente não sabe se cortou ele, foi de faca, de barra de ferro. Isso é covardia, né, fazer isso com os animais. Aí nós tá sem saber o que nós faz, se, né. A gente queria até que alguém denunciasse se vê alguma coisa também, porque se aconteceu com nós, pode acontecer com outro também, né? Outro animal também. E é isso, a gente queria que a população ajudasse a gente, porque a gente não tá sem condição no momento de estar, né, pagando o custo dele. E fica um alerta para os moradores do bairro. Caso presenciem situações envolvendo maus tratos aos animais, denuncie. Uma extensa e forte massa de ar seco continental mantém o tempo estável neste meio de semana. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo.
Previsão do tempo. Tendência de tempo muito seco com baixos índices de umidade relativa do ar, que deve ficar em 20%, especialmente no período da tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. Nesta quarta-feira, em Patos de Minas, a máxima prevista é de 31 graus. E para amanhã, variação de 17 a 32 graus. Em Guimarães, nesta quinta-feira, de 18 a 31 graus. Em Lagamar, a máxima prevista é de 33. Em Carmo do Paranaíba, de 16 a 31. E em Presidente Olegário, previsão de mínima de 17 e máxima de 33 graus. Na sequência, aqui no 30 Minutos, a pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas. A Clínica Laboratório Mais Exames é o maior centro médico e também de exames de Patos de Minas e região. Agende já o seu exame, então, ou a sua consulta pelo 3814-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Olha só, a Ludmila Bahia chega na tela da NTV nesta quarta-feira com Espaço Feminino às 18 horas. Um programa que fala de mudanças, fé e também de perseverança. Oi, gente linda, já é quarta-feira, dia de Espaço Feminino. Muita coisa vai rolar hoje no programa, então espia só. Vamos mostrar um procedimento para desinchar e desintoxicar o organismo. E o resultado a gente vê na balança também. Como lidar com sentimentos como solidão, tristeza, insegurança e raiva, conforme a filosofia budista. E mais, a história de um jovem e o amor pela vida. Tive uma notícia não tão agradável dos médicos que me assistiam no HA, Hospital de Amor de Barretos. A luta contra o câncer com coragem e ensinamento. Viu só? Então vem comigo, 18 horas, ao vivo aqui na tela da NTV para você conferir tudinho. Assista a gente também pelo canal 8.1, nosso canal no YouTube, nas redes sociais, app da NTV e também no site ntv.tv.br e eu te espero aqui. Beijo. A pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas, foi realizada na noite desta terça-feira para um público exclusivo. A criação de filmes de forma independente faz parte da nossa cultura e engrandece as diferentes formas de se fazer arte. Dilei Igor é roteirista, diretor e ator e realiza suas produções por conta própria através do apoio de amigos. Essa foi a vez do seu novo filme, Faces de Natal. O filme Faces de Natal, ele é um filme que abrange o espírito natalino, né? A gente veio, o ano retrasado gravamos Esperança de Natal e o ano passado nós o lançamos, né? Inclusive ele foi premiado no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul como melhor média-metragem e o pessoal ficou pedindo muito o Esperança de Natal 2. Então eu roteirizei esse filme Faces de Natal, né? E ele não é uma continuação do Esperança de Natal 2, mas ele engaja, né, o mesmo conteúdo, a mesma forma, outra forma de o Papai Noel poder estar ajudando as pessoas e colaborando aí com a vida e com o amor. Tatiana, uma das atrizes que fizeram parte do filme, é natural de Patos de Minas, mas construiu uma carreira consolidada no teatro e na dança por todo o país. Hoje, ela volta à sua cidade natal para fazer parte desse projeto que promete ser um sucesso tão grande quanto o primeiro filme. O Dilei Igor está fazendo cinema aqui, eu admiro muito essa iniciativa dele. Eu acho incrível quando as pessoas,
coloca a arte em ação. Hoje eu moro em São Paulo, mas quando o Dileigo me convidou, fiquei muito feliz e muito emocionada, principalmente por isso, por estar realizando um trabalho desse porte mesmo, né, dessa grandiosidade que é o cinema na minha cidade. Atores de Patos de Minas, nós que somos atores, já fizemos a Escolinha Maluca, né, inclusive lá na MTV, ajunta e vamos, né? Nós fazemos de tudo, né? Faz o roteiro, o produtor, e aí o cara já é o câmera, o outro já é o cabo-man, então não tem as dificuldades que tem é exatamente essa de profissionalismo. E está precisando muito de atores, entendeu? Está precisando desse produto humano, entendeu? Porque a pessoa tem vontade, mas só a vontade não é o suficiente. O objetivo é que, como no primeiro filme, ele seja direcionado a festivais e premiações com o intuito de divulgar o trabalho feito e carregar o nome da cidade em nível nacional e internacional. O nosso intuito não é lucrativo, a gente faz por conta própria, né, sem patrocínio, sem incentivo, então a gente faz mesmo para poder inscrevê-los aí em festivais no Brasil, no mundo, né? E levar a cultura, levar o nome de Patos, né, para todo lugar. É importante que as pessoas conheçam e consumam as criações de artistas independentes, pois projetos como esse servem como um incentivo à cultura e fazem com que a arte seja cada vez mais valorizada no país. Hoje a gente está fazendo a apresentação apenas para os atores e para as pessoas que colaboraram com o filme, né? O filme, como ele vai ser inscrito em festivais, é um filme que a gente não pode colocar ele aberto no YouTube. Então o que a gente faz? A gente vai passar um WhatsApp para as pessoas, ou até mesmo através do Instagram. A pessoa manda a palavra quero para o nosso WhatsApp e aí a gente pede uma colaboração de R$20 para poder mandar o link do filme. Lembrando que esses R$20 não é por pessoa, né? É apenas uma contribuição, porque além dos gastos do filme que a gente teve do próprio bolso, como eu já disse, a gente não teve nenhum incentivo, nem patrocinador, então ajuda a diminuir um pouco, né, esse gasto, e também para poder fazer inscrições nos festivais. Bacana demais, né? 30 minutos está terminando. Volta amanhã, às 11h30 da manhã. Eu te encontro também logo mais à noite, hoje, às 19 horas no NTV News.